Boa noite, gente. Hoje é quarta-feira, dia de Bico de Papagaio Podcast, o seu canal interativo de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Não é isso, senhor Danilo Berni? Muito bem, boa noite. Olha aí que beleza, hein? A dona Bianca fez o nosso slogan, agora nem gagueja mais para falar, tá É, tô espetacular. melhorando, tô melhorando. Tá demais. Boa noite para todos aí que estão com a gente. Queria só lembrar para todo mundo para, por favor, se inscrever no canal e aqueles que estão inscritos conseguem mandar perguntas para a gente, comentar no chat. Então, por favor, aqueles que estiverem inscritos, manda para a gente aí no decorrer do episódio, a gente vai transferindo as perguntas aqui. Não é isso, dona Bianca? É exatamente isso. Não Vamos esqueçam falar de curtir e compartilhar. de curtir e compartilhar. Vamos falar da nossa amiga Limatur, que está aqui. Vamos ver se eu não derrubo as coisas. Muito bem. Limatur, que está com a gente desde o início, como vocês sabem, é uma agência de viagens especializada em eventos, principalmente nos congressos médicos, mas também nas viagens de lazer, enfim, para o que vocês precisarem. E quero lembrar a todos do Congresso de Ribeirão Preto, para aqueles que são da área da saúde, que têm participação no Congresso de Coluna, lá de Ribeirão Preto, onde tem a prova da especialidade e tudo mais. Então, por favor, estejam lá. Liguem para a Limatur, eles estão com o hotel do evento bloqueado, é só chegar, ligar para eles que eles resolvem toda a questão, tá certo? Fale com quem entende para ter uma viagem tranquila, né? Um pouquinho mais para frente falamos mais da Limatur, tá certo? Vamos apresentar nosso pessoal aqui, dona Bianca? Vou fazer as honras aos nossos convidados hoje. Hoje, a nossa noite, a gente vai falar sobre uma especialidade médica pouco conhecida, Infelizmente. infelizmente, mas como o nosso intuito é sempre trazer informações importantes sobre saúde, é, a especialidade deles aborda sobre temas de pessoas que precisam de recuperação, de traumas, de Reabilitação. reabilitação. E para isso a gente trouxe duas pessoas incríveis, que são a doutora Alice Rosa e o doutor Marcelo Ares. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado, é um prazer estar aqui e também para falar e divulgar sobre a fisiatria, que é a especialidade que vamos falar hoje aqui. Exatamente. Que maravilha. E eu gostaria de começar, antes da gente se aprofundar no tema, enfim, e falar um pouco mais da especialidade, a gente queria perguntar para vocês um pouquinho de como vocês começaram nessa vida aí de médicos e afins. E para isso eu vou soltar uma vinheta. Vamos lá, Só todo dá mundo pra começa gente do ver. zero. Mulheres primeiro, né? Então vamos lá, doutora. Por favor, doutora Alice. Por que medicina? Por que se interessou? Tem alguma inspiração familiar? Não tem? E por que a área de fisiatria? Não tenho nenhuma. Ninguém na família era médico antes de mim. Então, não tinha uma inspiração familiar. Eu não pensava em ser médica, eu pensava em ser advogada, queria É fazer Nossa, que mudança. magistratura, queria ser juíza. Então, não tinha nada a ver. Nada a ver. Nada a Mas a ver. doutora tem postura de juiz, hein? Se colocasse ali, ó, Tem mesmo. a roupa. E aí na época, né, na minha época a gente tinha o científico, que a gente decidia ali em fazer secretariado, a parte de ciências exatas ou de uma especialidade da saúde, na época tinha técnico de enfermagem. E como eu queria achava que secretariado era uma coisa muito simples, assim, né? Eu queria estudar mais, eu falei, minhas amigas vão fazer técnico de enfermagem, então eu vou com elas. E aí eu comecei a gostar, Uhum. né? Tanto que quando eu me inscrevi para medicina, meus pais não sabiam. Olha, Foi uma surpresa quando eu cheguei em casa e falei, olha, me inscrevi para vestibular de medicina. Eu falei, mas que isso, né? Como assim, né? Como assim? E aí a gente vai começando a faculdade, vai gostando e passa por diversas cadeiras. E eu, no começo, na realidade, não me encontrava muito dentro das especialidades. Eu queria fazer alguma coisa que me desse a possibilidade de acompanhar o paciente por mais tempo. Não só de fazer um diagnóstico, de um tratamento específico para alguma coisa. Eu gostava dessa. Eu queria saber o que acontecia depois. E aí, na faculdade, né, na hora de decisão, eu acabei descobrindo a fisiatria num congresso, que foi em João Pessoa. Fui lá, conversei com alguns médicos, que hoje já são, alguns até já faleceram da especialidade, e eu falei, pronto, É encontrei, isso. é isso que eu quero fazer.
E aí eu voltei, né? Eu morava em Recife na ocasião, e minha família era daqui de São Paulo, Você nasceu aqui. nasci aqui. E aí eu resolvi que, então eu ia fazer fisiatria, que gostaria de fazer essa especialidade, e vim. Tanto que quando eu fui para ser entrevistada pelo Dr. Ivan, que na época era o diretor lá da ACD, O Ivan Ferrareto? Ferrareto. Nossa. Ele virou para mim e falou assim: Mas você sabe o que é isso? Né? O que é fisiatria? Porque realmente ninguém conhecia, né? Você tem certeza que você quer fazer isso? Tenho certeza, eu já li, eu já fui atrás, quero fazer isso. Então foi uma coisa assim, meio de supetão. Instintiva. Embora eu falo pro pessoal, brinco, que eu tenho uma história com a CD, uma coisa muito interessante, porque eu tenho uma tia que morava ali perto do estádio do Morumbi, Certo. e toda vez que a gente ia para lá visitá-la, a gente na volta passava pela CD, e a CD na época tinha uma cerca viva de plantas, assim, e a gente conseguia ver por entre aquilo lá o pessoal jogando basquete na quadra. Basquete de cadeira de rodas. Sim. E eu devia ter uns 8 anos de idade, Aquilo te não marcou. pensava em fazer medicina, mas fazia meu pai parar lá Que para eu assistir o interessante. pessoal jogando basquete. Basquete. Né? E até hoje ele lembra disso, né? Nossa, como a vida é E aí, nessas bacana, né? rodas da vida, É isso. caí lá na fisiatria, dentro da E CD. quantos anos de ACD, só para constar? Por que vai 39. fazer isso com mulher? Isso é bullying, isso é bullying. Gente? Não. De Você faz isso. É só fazer o cálculo agora. Quantos anos de Gente. faculdade? Mas tá tudo certo. E aí, doutor Marcelo, vamos contar um pouquinho da história? Vamos lá. Não tenho parentes médicos também, né? Mas eu tenho contato com a medicina desde muito pequeno. Porque essa história a Alice já sabe, eu conto sempre. Eu nasci com uma deformidade nos pés. Então eu nasci com o que chamou de pé torto, ou pé equino. Na época era uma deformidade nos pés. Certo. E na época eu fui ao Hospital das Clínicas e fiz um tratamento conservador, que é com gessos seriados. Na época, lá em 69. E então frequentei desde muito pequeno e continuei fazendo esses acompanhamentos com a equipe de ortopedia lá, então frequentava o hospital. Depois fiz a graduação, e no meu colegial na época, no colégio que eu estudava, se dividia entre biológicas, humanas e exatas, e fiquei na classe de biológicas, então a maioria do pessoal depois ia fazer medicina. E eu também, né, me candidatei. Na verdade, a gente não sabe, pelo menos na minha época, muito bem o que vai fazer, o que vai escolher, escolhe uma área, gostava mais da área, ia melhor nas matérias de biológicas, então vamos lá, né? E tinha aquele, o aluno melhor vai fazer algumas matérias, algumas profissões como medicina, fiz. E na verdade, como a doutora Alice, eu tinha uma outra intenção também, que era fazer jornalismo. Mas tem uma coisa a ver, que eu uso isso na minha prática, que é a questão da investigação. Legal, claro. Porque na minha prática na medicina, eu acho que isso faz parte, né, da boa toda prática, certeza. e na fisiatria isso é muito importante, é fazer o Boa. diagnóstico, né? Uma abordagem Sim. e um bom diagnóstico. Então, eu uso um pouco isso, né? Então, eu tenho essa veia investigativa, vamos dizer assim. Sim. Mas, e aí acabei prestando, fiz a faculdade da Santa Casa aqui de São Paulo. E durante a faculdade, também passando nos diferentes estágios, eu queria fazer algo clínico. Gostei muito da área da infectologia. Já estava decidido, mas um tempo depois eu passei no estágio na fisiatria. Da mesma forma que a doutora Alice comentou, eu vi uma especialidade que trazia não só essa questão do diagnóstico, mas uma abordagem mais global do paciente, com outros profissionais, conhecendo outros lados do paciente para fazer um tratamento, que não só aquele, né, diagnóstico, só dar um remédio e acabou. Achei uma coisa que era diferente e que também atuava em outras áreas, né, da medicina, que não só a medicina em si, não só a doença. E aí acabei prestando a residência, acabei fazendo a residência no Hospital das Clínicas e
A minha história com a CD é que no Hospital das Clínicas, na época, na residência, nós tínhamos um estágio curricular na ACD de, acho que era um mês ou 2 meses. Acho Tinha que que passar por lá. tinha que Tinha que passar por passar lá. por lá. Tá. E eu fui lá, gostei, e tinha um opcional. E esse opcional eu optei por fazer também na ACD. E eu acho que foi um feliz casamento, vamos dizer assim, né? Porque ao finalizar o estágio, surgiu, a residência, aliás, surgiu uma vaga de trabalho na CD. Na CD. E também no Hospital das Clínicas na época. Então, eu fui convidado para trabalhar no Hospital das Clínicas e também na ACD. Nossa, duas referências. Duas- grandes. E isso foi, para mim, foi, né, Claro. foi muito gostoso, assim, foi um reconhecimento, mas também uma oportunidade minha, né? E trabalhei nos dois serviços por um tempo, e aí fui ficando na CD por um tempo maior, né? A área da reabilitação exige muito da gente, é importante que a gente, né, tenha um conhecimento, se dedique, tenha um conhecimento, trabalhe com a equipe. E eu tive a felicidade de ter muito bons formadores, né, bons professores, eu tive. Tive também contato com o Dr. Ivan, né, Sim. que era um ortopedista, mas muito incentivador da fisiatria. Ele também, quando eu fui chamado para trabalhar, mas a primeira entrevista foi com ele, né? E, e tive grandes professoras mulheres, né? Tenho o prazer de trabalhar ainda com uma, que é a doutora Alice, não falando de idade, mas falando da sua competência e todo o ensinamento que Obrigada. ela nos traz. Mas eu tive essa oportunidade na fisiatria, assim, de ter grandes professoras, né? E tinha a doutora Maria Eugênia, que foi nossa mestra na ACD, uma pessoa maravilhosa, mas das grandes fisiatras que eu conheci, doutora Júlia, doutora Ilamara, várias, doutora Perla, várias pessoas, assim, que vêm não vou citar nomes, Sim. porque fazendo parte da minha formação. E aí eu tô na ACD há 28 anos. Foi ele que disse, tá vendo? Não perguntei. Tudo bem, mas para homem. A gente fala da minha idade. Então eu tô lá há 28 anos, né? Hoje sou coordenador médico Que bacana. e gosto muito por isso que eu falo que foi um casamento feliz, eu acho, né? Assim, eu gosto muito do trabalho Sim. feito lá e procuro também contribuir ao máximo com o meu conhecimento dentro da fisiatria. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Popularmente, toda vez que as pessoas pensam em reabilitação, é automático pensar na fisioterapia. O que é a fisiatria? A fisiatria é uma especialidade médica, né? Tá. O nome da especialidade é medicina física e reabilitação. Hum. E o médico que trabalha dentro dessa especialidade, ele trabalha na tentativa de recuperação de incapacidades, de algumas doenças, de lesões, e busca com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e que também ela tenha a melhor funcionalidade, porque nem sempre dentro disso você consegue ter uma função normal como você tinha antes. Você fica com alguma sequela. Então, se a gente fosse definir, o fisiatra é um médico da função, tá? Ele Legal. trabalha na recuperação funcional dessa pessoa, seja de uma pequena incapacidade, como pós-entorse, uma dor lombar, ou uma grande incapacidade, como acontece depois de um derrame, né, de um AVC, ou de uma amputação, ou de um trauma de crânio. Então, você trabalha em várias frentes. Entendi. O paciente, ele normalmente é indicado, exemplo, por um ortopedista ao fisiatra, ou o paciente pode diretamente procurar um fisiatra? Quando que ele procura vocês? Ele pode nos procurar diretamente, né? Hoje a especialidade é mais conhecida, então não é hoje mais tão raro chegar diretamente um paciente que procura um fisiatra. Legal. Mas muitas vezes o fisiatra é indicado pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta ocupacional, pela equipe de reabilitação, Que legal. tá? E aqueles que, né, os ortopedistas que trabalham em algum lugar de referência, de um centro de reabilitação ou que tenham contato com o fisiatra, também costumam indicar. Mas a gente não trabalha só com o ortopedista.
né? A fisiatria, ela é mais ampla. Então, a gente pode trabalhar com cirurgião vascular, com urologista, com o oncologista, com o geriatra, Neurocirurgião, com o neurocirurgião, com o reumatologista. neurologista. Eu imagino que por força da profissão vocês devem se ter uma interação com várias especialidades, né? E dentro dessas, assim, eu queria saber de vocês o seguinte: qual que, assim, o que vocês mais pegam de casos, assim? A doutora citou algumas patologias e tal, mas o que normalmente é o dia a dia de vocês, principalmente estando num centro como a ACD? Hoje vocês imaginam que vocês têm um trabalho absurdo de reabilitação na CD, o movimento lá é gigantesco, né? Doutor Marcelo, o que mais vocês pegam lá de casos? A especialidade, além de tratar, obviamente, os pacientes com maior incapacidade, ela foi construindo uma abrangência maior, né? Então, além de atuar nos pacientes com patologias menos complexas ou mais complexas, também fazemos diagnóstico, eletrodiagnóstico, Olha que bacana. fazemos procedimentos em dor, temos atuação em hospitais quando ocorre alguma dessas patologias já na fase aguda, né? Atuamos também na prevenção de patologias. Então, a abrangência da especialidade vem aumentando, né? E, obviamente, o nosso contato com todos os profissionais que permeiam essas patologias faz com que, em algum momento, o fisiatra seja lembrado, e acho que hoje em dia até faz parte da boa prática Com ter um toda médico certeza. fisiatra na sua equipe, principalmente quando se fala em atuação em dor. Então, você pergunta assim, o que a gente tem, né, em consultório, a gente tem muito paciente com dor, né? Dor musculoesquelética, no sistema osteomiarticular. Também nós trabalhamos muito, somos muito referenciados pelos nossos profissionais da área de reabilitação nos pacientes com incapacidades maiores, mais complexas. Na ACD, nós temos tanto uma equipe bastante atuante no centro de reabilitação, né, com as 9 linhas de cuidado que nós temos, né, com os pacientes com deficiência física, e também atuamos no nosso centro médico, que é um centro médico que trata de patologias ortopédicas, onde o fisiatra também é acionado, não só para as grandes incapacidades, mas para as pequenas também, para auxiliar no tratamento da dor, da lombalgia, da artrose, dos problemas, tudo que envolve o sistema osteomiarticular. Então, no dia a dia, nós somos muito acionados para as patologias neuroortopédicas, vamos dizer assim, e também para as patologias que cursam com dor osteomiarticular, na qual nós podemos colaborar com medicação via oral, com orientação de exercícios, coordenando uma equipe multiprofissional, com procedimentos em dor. Então, a especialidade vem ampliando o seu escopo de atuação, e no sentido de colaborar com o tratamento do paciente. Eu acho que isso que é importante, né? A gente não... Muitas vezes assim, não, ele vai ou só pegar o paciente para ele tratar, ou vai atuar na minha área da fisioterapia. Não, a gente tem um trabalho de respeito com todos os profissionais para agregar na linha de cuidado do paciente. E só, acho que completando, Sim. né, a resposta ali em relação à ACD, Isso. a gente tem dentro do infantil, do setor infantil, a gente atende muita criança com sequelas de paralisia cerebral, que geralmente foram causadas por falta de oxigênio no parto, um parto prematuro, muito prematuro, né, uma infecção logo ao nascimento, como a meningite. E nos adultos, que é uma população que vem crescendo bastante, a gente tem muito sequela de AVC, né, dos derrames. Isso eu ia perguntar, como Tem é que é muito. esse paciente do AVC? Bem, geralmente são pacientes que têm de base outras doenças, né? Sim. Já são hipertensos, cardiopatas, alteração de colesterol, alguns são diabéticos. Então, na realidade, eles É um têm paciente complexo, É né? que do o ponto AVC, de na vista verdade, é uma clínico. consequência Ele é uma disso tudo. consequência, principalmente do ponto de vista de uma alteração vascular, Perfeito. muitas vezes da hipertensão arterial, que inclusive agora, né, a gente fez a campanha aí da hipertensão. Então, a gente tem isso como hoje, talvez, dentro do setor adulto,
a maior quantidade de pacientes, seguido dos pacientes amputados por problemas circulatórios do diabetes, né? Porque o diabetes também não é uma doença, ele é uma doença sistêmica. Sim. Então, eu cometo os olhos, o rim, o coração e a circulação periférica, podendo ocasionar amputação. E a gente tem que pensar que hoje a gente tem um Brasil que envelhece Sim. muito, né? E que essas doenças, assim como Parkinson, elas vão ser mais prevalentes, né? Sim. As doenças como o câncer também vão ser mais prevalentes e a gente vai ter sequelas delas. Então, hoje a gente tem aí uma gama de outras alterações que vão levar à necessidade de reabilitação, de recuperação posterior também. Mas nesse momento, a gente chama atenção aí para o AVC e para a amputação. A Tá, gente tem só. também atuação na reabilitação oncológica em alguns serviços. Não esquecer também que a gente faz também eletrofisiologia, então tem o pessoal da eletrofisiologia que faz eletroneuromografia, que faz a monitorização intraoperatória nas Sim. cirurgias de coluna. O doutor Ricardo esteve aqui com a Isso. gente. Ricardo, se eu não falar isso, o Gaúcho me... Esquecemos de Vai falar dele falar. naquela hora, né? Inclusive. Então, você vê que a área de atuação hoje da fisiatria é uma área maior do que alguns anos atrás. A gente fica muito feliz, né, de ver a especialidade sendo procurada e novos fisiatras sendo formados. E na ACD a gente tem uma atuação muito forte, muito importante, muito presente da equipe de fisiatria. A ACD é um hospital ortopédico, né? Neuroortopédico, vamos Neuroortopédico, dizer assim. digamos Porque assim. quando a gente trabalha com as doenças de reabilitação, como a lesão medular, o AVC, paralisia cerebral, elas são sequelas de uma alteração neurológica, Perfeito. né? E ortopédicas, a gente também tem várias coisas ortopédicas, porque essas alterações causam alterações de tônus que levam a deformidades, e fora as outras alterações ortopédicas, né? O problema do quadril, do joelho, do pé, né? Do hálux valgo, do ombro, Sim. do cotovelo. Então, a ACD trabalha com toda essa parte ortopédica, mas também trabalha bastante com a parte neurológica. Então, se eu fosse definir, a gente é um hospital neuroortopédico. Faz sentido. Perfeito. Eu ia perguntar para vocês a respeito de pacientes assim com fratura, aquele paciente que eventualmente colocou uma prótese e tal. Como é que é a atuação de vocês nesse tipo de paciente, né? Deixa eu estender a Complementa. pergunta. Por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia de órtese, prótese, ele diretamente vai para fisiatria antes de ir para fisioterapia? Ele passa pela especialidade de vocês? O ideal seria passar pela especialidade de vocês antes de ir para fisioterapia? Seria, Esse seria o ideal. seria. Para fazer uma programação terapêutica correta, né? Existe existem fases da reabilitação, né? Muitas vezes o paciente nessa fase tem dor, a gente trabalha também no manejo da dor, na adaptação dele junto com a equipe de reabilitação do ambiente domiciliar. Então, sim, Tem o mundo perdas ideal... funcionais que muitas vezes o cirurgião acaba observando o resultado da cirurgia, aquilo que... Então, eu tô com a coluna, eu tô com dor, fiz a cirurgia de coluna e fiquei com dor. Mas aquela limitação, o que que ela está me trazendo no meu dia a dia, nas minhas atividades de vida diária? Então, eu estou conseguindo tomar banho, eu estou conseguindo me vestir, eu estou conseguindo colocar o vestuário inferior, que é o mais complicado, colocar uma meia, um sapato. Eu preciso, naquele momento, de alguma adaptação. Essa, geralmente, não é um olhar do cirurgião. Claro. Sim. Tá? Porque como eu falei, né? Como a gente trabalha olhando função e querendo que essa pessoa se recupere para ela se restabelecer, se recolocar na sua... A gente tem que olhar O todo, o né? que aquela cirurgia provocou de limitação. Pode ser até provisória, mas provisoriamente talvez ele precise de alguma adaptação. Ele precisa de alguma coisa diferente para conseguir fazer. E pode ser que não, pode ser que aquela limitação, porque ele fundiu várias vértebras lá e aquilo diminuiu a mobilidade da coluna, eu tenho que realmente pensar em alguma coisa mais definitiva. Então, seria interessante, sim, que fizesse esse caminho para que a gente pudesse olhar o paciente, fazer uma avaliação melhor de força muscular, até antes da cirurgia.
eu perdi alguma coisa, eu posso programar alguma coisa de reabilitação antes da cirurgia, sabendo que depois eu vou ter uma perda. Então, a Perfeito. gente também pode atuar nesse momento. Que legal. Só complementando, Por nós quando também falamos, estamos já lembrando aqui das áreas Sim, de sim, por atuação, favor. né? Nós atuamos muito também no tratamento dos distúrbios motores, né? O que significa? Então, por exemplo, os pacientes com lesão neurológica, ele tem uma alteração do tônus, ele tem a espasticidade, ele tem a distonia. Então, o Alteração na fisiatra, marcha, né? alteração na marcha, então o fisiatra avalia, diagnostica, faz ou medicações ou procedimentos como aplicação de toxina botulínica, do fenol, sempre com uma visão funcional. Né? Acho que esse é o Ok. diferencial, não é só Claro. aplicar para Claro. relaxar o músculo, porque muitas vezes, quando você relaxa muito o músculo, você tira a função dele. Então, existe essa avaliação funcional e a fisiatria é muito focada nisso. O próprio nome fisiatria, físios é função, como a doutora Alice já explicou no início. Então, também é uma outra área importante de atuação e que nós somos também muito solicitados. Legal. Também no consultório tem muito isso. Né? Ou na nossa vida, na CD a gente faz isso. Né? É um centro de formação, inclusive. Né? Porque isso beneficia, tem interferência direta também na atividade diária do paciente, ou no seu posicionamento, ou na sua higiene. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu tô tentando, vou tentar aqui ser um pouco mais didático na coisa para todo mundo que está em casa Poder conseguir entender. entender. Digamos que esse paciente chega até vocês. Claro que cada paciente é um paciente, ele vem com uma patologia diferente, vem com Mas esse um paciente objetivo. chegou neles como? É. Sozinho ou ele chegou indicado? Ele chegou. Ele chegou. Aí, Achei que você fosse como ser é que mais vocês específico. estruturam um plano de reabilitação? Então vamos lá. O Danilo, por exemplo, o paciente chegou com uma dor, Problema no pé? problema no pé que estava incomodando muito, e vocês precisam estruturar. Então, como é que vocês recebem esse paciente? Como é que começa a traçar o plano de tratamento desse paciente? É isso que eu queria perguntar. Bem, eu acho que qualquer coisa dentro de medicina, independente da especialidade, começa uma boa anamnese, Boa. tá? É principal. Você ouvir a queixa, da queixa, você faz o exame físico desse paciente. Então tem que ir lá, no seu caso está com dor no pé, vai pegar no pé, vai ver a força muscular, vai ver a sensibilidade, vai ver a movimentação desse pé, vai ver onde tem a dor. Dessa minha avaliação, eu vou pedir um exame complementar se eu precisar. Tipo um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, seja o que for, se eu precisar. Ele é um exame complementar. O importante é a parte inicial. Você sabe, doutora, que você falando isso, a gente escuta de várias pessoas andando aí pelas ruas, né? Que elas falam assim hoje em dia, né? Nossa, mas o médico nem tocou em mim. Nossa, mas ele nem me examinou direito e tal. Então, quer dizer, eu defendo essa coisa de que, assim, o primeiro contato ali e a anamnese é uma das coisas mais importantes e muitas vezes você já detecta ali, né? Não precisa nem de Do exame. exame. Nós ouvimos muito isso É. nas nossas consultas, porque as pessoas, os pacientes acabam Sim. chegando, já passando por outros, e aí falam, nossa, mas a primeira vez que alguém me examina, Olha, Ou pede para tirar a Me roupa. ou pede para Escuta. tirar a roupa, Olha. me escuta. Isso que você falou é muito importante, meu, que assim, eu sempre procuro passar para os residentes, né, ou mesmo para os colegas mais novos, que uma boa consulta na fisiatria, fundamentalmente, mas eu acho que se expande para todos, né? Tem até um algoritmo lá que chama CAT, que é o quê? Conhecimento, que é conhecer o paciente, que nisso tem o acolhimento, né? O posterior, o A, é de avaliação, que também é fazer o diagnóstico, então você avalia tudo. E o terceiro, o T, é de tratamento, aí você coloca ele numa linha de cuidado. Então, é simples, mas é uma coisa que você faça em 5 minutos, né? Então você precisa Sim. conhecer, até porque se nós trabalhamos com função, o que eu faço, o que eu gosto de fazer é diferente do que você faz, o que você gosta de fazer, ou o que você tem possibilidade de fazer. Então eu tenho que te conhecer para traçar um plano terapêutico individualizado para você, né? Sim. Então faz parte da avaliação e da consulta da fisiatria, isso acolhimento, diagnóstico e linha de cuidado.
Isso para qualquer procedimento que você vai fazer. Né? E uma coisa que eu acho importante, que é bem característica da fisiatria, é prognóstico. O prognóstico é o que você realmente conseguirá fazer, tá? Com a sua limitação motora. Né? Legal. Quando você tem uma limitação que é transitória, ela é transitória, você vai cuidar. Então, tá doendo o pé, vamos lá, Perfeito, cuidar vamos do cuidar. pé. Vou fazer algum meio físico para aliviar a dor, vou fazer exercício, vou prescrever uma palmilha, um calçado diferente. Tudo bem. Mas tem algumas coisas que não, que são mais definitivas. Então, para que a equipe de reabilitação consiga imaginar aquilo que ela vai fazer de terapia, eu vou falar para ela assim, olha, este paciente, o objetivo dele é que ele sente bem. Ele não tem o objetivo, por exemplo, de andar. Então, todo o foco que a equipe da reabilitação vai ter, vai sendo que o paciente se sente bem. Sente, fique sentado, bem posicionado. Por que eu preciso sentar bem? Porque aí eu libero minhas mãos e tenho uma função boa de mão. Tá? Então, todos os setores vão trabalhar, né, Com esse objetivo. com esse objetivo. Então, o prognóstico é uma coisa extremamente importante dentro da fisiatria, tá? Olha, esse paciente vai conseguir voltar à atividade funcional dele de jogar futebol. Então, vamos trabalhar para que ele volte a jogar futebol. Ou vai jogar tênis. Ah, não, olha, a gente não vai conseguir jogar mais o tênis. A gente vai ter que adaptar um outro esporte. Porque o ombro tem a sua limitação de movimento. Se fizer um movimento mais brusco, talvez tenha uma lesão maior, ou volte tenha problema com a cirurgia. Então, isso também é do fisiatra. Então, quando a gente pensa num tratamento, eu não vou fazer algumas coisas de terapia. Não é o fisiatra que vai fazer a fisioterapia. Tá? E nem vou dizer o que a fisioterapia vai fazer. Quem sabe do que a fisioterapia vai fazer é a fisioterapeuta. Tá? O que eu vou dizer para ela é, eu preciso, e esse paciente conseguirá sentar sem apoio. Então, ela vai, dentro do arsenal terapêutico que ela treinou, Elaborar um projeto. elaborar o projeto. É óbvio que, como o Marcelo falou, a gente tem algumas coisas que o fisiatra vai fazer. Então, nós vamos lidar com o medicamento, nós vamos lidar com os bloqueios, com as infiltrações, né, com outras coisas que são pertinentes à nossa formação. Tá? Então, a gente não vai, de forma alguma, atuar fazendo o exercício físico no paciente. A gente vai orientar, até, logicamente, dentro do consultório, a gente orienta alguns exercícios. Tá? E a gente até fala, olha, gente, nós precisamos fazer um fortalecimento, né, desta musculatura e desta musculatura. Isso é uma prescrição do fisiatra. Quer dizer, não existe nenhum conflito com o fisioterapeuta. Muito Não, pelo não contrário, tem- vocês se não tem apoiam, por né? que Pode ter. Não tem por que ter, porque cada um tem sua área de atuação. Ela é muito delineada. Né? Então, ao médico cabe diagnóstico, prognóstico e algumas coisas do tratamento, onde os terapeutas não entrarão. Que legal. Tá? Então, não tem Então, por assim, que ó, ter. só para ficar claro para as pessoas. As pessoas que têm algum tipo de dor, limitação, que de repente está passando no especialista e não achou um diagnóstico, Ou sequela de um ou sequela de alguma coisa, evento. a fisiatria pode ser esse especialista para Pode. ajudar nessa investigação. Deve. E assim, gente, as pessoas não sabem. Você sabia? Eu não sabia. Não, não sabia. Exemplo, você com dor no pé. Você Sim. passou? Você pensou em passar na... Não pensei. Não, ele pensou no ortopedista. Exato, exato. E às vezes a pessoa fica tentando marcar com o ortopedista e não consegue, porque não tem agenda, e ela continua ali com dor. E aí ela tem um especialista que pode olhá-la de uma forma mais integrativa para entender melhor, de repente, ouvi-la melhor. E ela nem sabe. E algumas vezes até não ter a conduta cirúrgica, impedir uma conduta Sim, cirúrgica, porque tem também. muita coisa que se resolve com tratamento conservador. Né? Nada contra cirurgias, ao contrário. Quando Não, quem precisa precisa de fazer, cirurgia, precisa. cirurgia, não vai ficar segurando. Mas existem muitos momentos em que o tratamento conservador ele tem um resultado sensacional, fantástico. Eu não preciso evoluir para o procedimento cirúrgico, porque o procedimento cirúrgico, querendo ou não, é uma anestesia, Sim. né? São medicamentos que a gente toma lá dentro.
É um por processo mais que complicado, seja né? uma coisa controlada, né, do ponto de vista do procedimento cirúrgico, alguma coisa pode acontecer. Então, para que fazer se existem outros Uhum. procedimentos que dariam resultado? Isso. E não Sim. querendo ser generalista demais, mas assim, a maioria das patologias se resolve com tratamento conservador. Ou Muito. pelo menos tem que se Tem que se Tem que tentar. buscar isso, né? né? Tem que se tentar. buscar. Mas ainda que você não consiga resolver, você chega para a cirurgia muito mais capacitado e muito mais preparado, né? Principalmente se pode fazer uma prece, né? É Exatamente. lógico. E uma outra característica que o fisiatra tem que ter, isso na ACD é muito natural, que é saber trabalhar em equipe. Saber ouvir a equipe, saber discutir os casos em equipe. Eu costumo falar que são todos reabilitadores, né? Todos têm um objetivo, mas cada um exercendo o seu papel. Ótima definição. Tanto da equipe de terapia, que abrange, obviamente, holisticamente o paciente, né? Desde do serviço social, a psicologia, a medicina integrativa, todos os outros setores da área motora, a enfermagem, como também a equipe médica, né? Nós temos lá uma equipe de ortopedia pediátrica, por exemplo, que é uma equipe hiper especializada, hiper competente e que discute os casos conosco até para tomar decisões. Depois da cirurgia, nos chamam para avaliar e ver qual mudança que houve, como é que a gente pode tratar. Inclusive, quando a gente não faz isso, eles Bem atrás. vêm atrás da gente e reclamam, Olha aí, beleza. com razão, né? Então, outra possibilidade que a especialidade nos dá também é isso, é de você conhecer um pouquinho das outras áreas sem invadir, né? E também saber encaminhar, olha, minha parte foi até aqui, agora você precisa de um tratamento cirúrgico ou o tal especialista que vai te acompanhar. Cuidar de você daqui pra Muitas frente. vezes a gente tem que trabalhar em conjunto. Um exemplo, sei lá, doenças degenerativas do sistema nervoso central que tem medicações, doenças reumatológicas que tem outras medicações mais específicas, precisa ter o especialista junto para minimizar o impacto da doença e para a gente poder reabilitar. Então, é muito gostoso, a especialidade também é gostosa por causa disso, Claro. que tem essa possibilidade de ter essa Eu interação. acho que pegando um pouquinho do gancho do que você falou, né, dessa coisa de ninguém invade nada, né? Sim. Eu acho que no momento em que você se abre para esse relacionamento de equipe interdisciplinar e transdisciplinar, eu, por exemplo, aprendi demais com o pessoal da fisioterapia. Imagino. Poxa. Então, muitas vezes, eu estava com um paciente lá que eu via, estava na maca, o paciente todo duro, né? E eu ia lá para as meninas e falava, gente, pelo amor de Deus, me ensina como é que vocês fazem para que eu consiga examinar esse paciente quando ele está comigo lá no consultório, né? Porque eu preciso saber quebrar este padrão. E aprendi demais com Essa eles. troca deve ser É riquíssima, né? sensacional. Então, realmente, é um desperdício de tempo sabe, muitas vezes essa discussão que existe entre a fisiatria e principalmente a fisioterapia, entre as outras áreas não tanto, mas com a fisioterapia. Não pode E na existir. realidade, Não pode. nós somos complementares, a gente Isso. trabalha junto, somos interdependentes. Legal. Uma história engraçada, ali se lembra da Denise. Denise Borges foi uma fisioterapeuta que trabalhou conosco durante muito tempo. Excelente. Um beijo para Denise. E eu lá, começando novo, né? E frequentava muito o setor de fisioterapia e das outras. Eu sabia nome de todo mundo, frequentava, porque realmente eu estava lá disponível e queria aprender. Interagia, né? Claro. Eu queria ver os pacientes em tratamento. E aí um dia eu cheguei e caí na armadilha de falar, olha, esse paciente está assim, precisa fazer isso. Ela chegou para mim e falou assim, tá bom, vai lá você e faz. Pega ele, agora eu quero ver como é que você vai pegar ele tava com perna dura, como é que você vai pegar para quebrar essa espasticidade? Vai lá, já que você tá falando, né? E eu fui, obviamente, Não todo deu certo. errado. Ela chegou e falou, olha, não é assim, vamos lá. É assim, assado. E eu sou extremamente grato a ela. Aprendi muito nos setores. E é o que a gente aprende lá, a gente aplica no nosso dia a dia. Então, a gente agradece muito de ter essa parceria. Porque é o que o doutor Alice falou, agrega. Né? Grandes profissionais se agregam, né? Sim. Não isso. competem. Não, exatamente. Ó, deixa eu dar um pulinho aqui no nosso chat. Vou pela primeira vez no chat aqui, para depois a gente ter tempo de voltar nele, se for o caso.
Várias pessoas mandando boa noite aqui. Clarice, Evaner, Gabriel Schonrock. Desculpa, o nome é difícil. Nicolas. Vamos lá. Márcia Cristina. Sulinha, como sempre. De Ruas. Doutora Renata Menegas esteve aqui com a gente. José Eduardo Ferreira. O Gabriel. O Gabriel Schonrock. Doutor Marcelo, médico atencioso, prestativo, top demais. A Clarissa falando aqui, beijo, Clarissa. Mandando Não aqui, ó, não fazia fazia ideia, ideia. adorei, que trabalho lindo. Fernanda, orgulho em pertencer. Todo mundo da CD fala essa frase, eu acho muito bonito. Orgulho em pertencer à instituição que transforma vidas todos os dias, não só os pacientes, mas vidas como a minha, que trabalho lá. A ACD mudou minha forma de sentir o mundo para melhor. Quer ler da Maria Cristina aí, Vi? Maria Cristina Maria Galvão. Cristina Santos Galvão. Como a equipe de reabilitação pode incorporar os objetivos do paciente em um plano terapêutico interdisciplinar? E qual o papel do fisiatra nesse processo de escuta e tradução em metas clínicas? Uma E- pergunta. Hã? É uma pergunta. É uma É pergunta. uma pergunta. Tina. Sabia. Vai lá, sua amiga. É sua amiga? É nossa amiga, Tina Mara. Doutor Alexander Junqueira Rossato, não poderei participar desse episódio. Mas vamos responder a doutora a Tina, que é amiga, puxa vida. Então vamos lá de novo na Quer que eu pergunta da pergunte de Tina. novo? Como a Vai lá. equipe. Como a equipe de reabilitação pode incorporar os objetivos do paciente em um plano terapêutico interdisciplinar? E qual o papel do fisiatra nesse processo de escuta e tradução em metas clínicas? É uma coisa que a gente bate bastante exatamente nisso. O fisiatra, ele é aquela pessoa que é o primeiro contato do paciente dentro do centro de reabilitação, por exemplo, né? É ele que recebe o paciente, é ele que avalia de início. Então, o médico fisiatra, ele tem essa função de acolher, de entender as expectativas do paciente, mas ao mesmo tempo de posicionar o paciente o que vai ser a vida dele dentro da reabilitação, né? Que não é uma coisa tão fácil de fazer, né? É bonito a gente falar. Sim. Mas na hora H, quando a gente está com uma pessoa cheia de expectativas e você tem que frustrar muitas dessas expectativas, não é tão fácil e muitas vezes a gente acaba tendo que compartilhar mesmo Esse prognóstico. e esse momento com a equipe terapêutica. Que deveria ser assim, só do médico, aí o médico vai lá e compartilha. Mas, na realidade, deveria sim o médico, nesse momento, já dar uma trilha do que vai ser. Sabe? A reabilitação, que não é tão fácil, que não é tão rápida. Porque o relógio na reabilitação, ele é um relógio diferente. Perfeito. Né? Ele é um relógio que corre mais devagar. E não dá para a gente dar expectativas de que, olha, daqui a um ano essa criança vai estar fazendo qualquer coisa, ou daqui a um ano esse paciente vai fazer não sei o quê. Não dá para a gente fazer isso. É muito individualizado. É muito diferente de um para o outro. Então, o médico, né, no caso o fisiatra que está lá na frente, ele tem que fazer essa abordagem inicial de entender a expectativa e de trazer o paciente dentro do possível, porque numa primeira consulta é muito difícil a gente fazer isso, de trazer totalmente o paciente para uma realidade. A gente não pode tirar a esperança, mas a gente também não pode dar esperanças que não se completem. Então, ele tem que estar dentro dessa equipe de reabilitação, já nesse momento, entendendo Forma bem realista, né? a forma realista para que a gente possa, no momento em que a gente vai acionar os terapeutas nas suas avaliações, olha, esse paciente tem o prognóstico de conseguir isso e eu já falei com ele. Tem que assumir essa. Porque vai ficar mais fácil no dia a dia dos terapeutas quando a equipe médica está muito entrosada nesse meio. Se a equipe médica fala uma coisa e a equipe terapêutica fala outra, o paciente tende a escutar a parte médica. Não tende a escutar a parte de terapias. Então, para que a gente tenha um sucesso
todos têm que estar muito integrados Alinhados, sem dúvida. nessa. Então, o conhecimento dos objetivos, do que a fisioterapia trabalha, do que a terapia ocupacional trabalha, do que a pedagogia trabalha. Não que eu vá trabalhar, mas eu tenho que conhecer o que cada área vai fazer e o que pode chegar, né? Não criar expectativas além daquilo que seria Que o. seria Então, Perfeito. na realidade, para a gente trabalhar tudo isso, né? Um plano terapêutico, esse plano terapêutico precisa começar realmente dentro dessa avaliação médica inicial. E Perfeito. nas consultas subsequentes que tiver com o médico sempre tem que estar olhando o que está acontecendo na terapia e conversando com as famílias. Olhando o que está acontecendo na terapia e conversando com as famílias. o trabalho Bacana. psicológico. Deixa eu só dar né? atenção devida aqui. Doutor Alexandre Rossato, forte abraço para você. Obrigado pela É. participação de sempre. É um querido nosso aqui. Já esteve aqui conosco também. E Nos falando, apoia falando da sempre, né? especialidade dele, né? É. Que é um especialista em escoliose. Como que é esse paciente da escoliose, doutor Marcelo? Diga aí. Esse é um paciente que vocês recebem com frequência lá na CD, né? Sim, nós temos um grupo, né, um ambulatório com um grupo de excelência em escoliose, né? A escoliose ela pode ser de diferentes etiologias, ela pode ser neuromuscular, ela pode ser congênita, ela pode ser degenerativa, e nós temos e neuromuscular, né, como já falei. Sim. Então nós temos esses pacientes com esses diagnósticos. Os neuromusculares, cada um tem características que são abordadas pelo cirurgião, né, porque é uma deformidade e que quando ela começa a causar problemas funcionais, ela tem que ser corrigida. E essa correção pode ser, por alguns casos, idiopática também, né, que Sim. é aquela que não tem Do causa, mais dos adolescente. adolescentes. Então ela pode ter um tratamento conservador ou uma grande parcela um tratamento cirúrgico quando bem indicado. Então existe aí uma participação tanto na parte da ortopedia e da fisiatria também linkada aos aspectos da doença do paciente, porque o paciente com doença neuromuscular tem as suas características da própria doença e a escoliose é uma consequência dela. Uhum. Então, o paciente, por exemplo, vou dar um paciente bem complexo, com mielomeningocele, que é uma doença, uma formação do fechamento do tubo neural, ele tem problemas neurológicos, tem problemas urológicos, tem problemas, pode ter derivação ventrículo peritoneal. Então, exige uma abordagem multiprofissional e uma abordagem da fisiatria para que o paciente esteja em condições de se beneficiar de uma cirurgia ortopédica, né, de uma cirurgia de escoliose. Então, infelizmente, nós temos um grupo bastante especializado, nós temos um tratamento também conservador da escoliose na instituição, da escoliose idiopática. Então, vamos ter em breve um simpósio, né? Simpósio Internacional de Escoliose, Eu acho que é o quarto, quarto, né? Quarto. É o quarto simpósio Acho que é o mês que vem, né? Internacional de eu acho que Escoliose, em junho, onde a gente vai abordar casos, mostrar Complicações. sucessos, complicações das cirurgias, que é uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia que tem que tomar uma decisão, exige um grupo de especialistas muito importante, um cuidado pré, intra e pós-operatório. Enquanto nos pacientes com doença neuromuscular, a escoliose tem uma abordagem no fisiatra no que diz respeito à doença, na escoliose idiopática, por exemplo, tem abordagem das questões funcionais e da dor, né? Porque o paciente está numa posição, de repente faz uma cirurgia grande, pode ter dor no músculo esquelético. Então é uma atuação em conjunto, mas a escoliose é um das patologias onde nós temos um centro de excelência atualmente na instituição. Ó, só para continuar aqui, não deixar ninguém sem conversar. Aliás, ó, gente, quem quiser mandar mensagem, por favor, no chat, como eu falei anteriormente, se inscreve, por favor, e aí consegue mandar mensagem aqui pra gente, mandar pergunta, enfim, qualquer mensagem. Gil Figueiredo, doutor Marcelo, um excelente profissional. Roberta Tá. Codignoto, sou fã do doutor Marcelo e muito grata por minha recuperação aos seus cuidados. O Ele trabalho tem um que os fã-clube. pediatras fazem é essencial e lamento que muitas Coisa pessoas boa. não tenham acesso a tratamentos adequados. Olha aí que beleza. Isso é muito triste. A né? Roberta é uma querida também. Eu acompanho na patologia dela desde a fase aguda. Acho que é por isso que também a gente tem uma relação muito boa médico-paciente, porque... E essa também é uma questão importante, né? Quanto antes o fisiatra for acionado, melhor. Certamente a gente tem, né, Um arsenal exemplos. de tratamentos Exato. maior. Né? Se possível, até antes
Doutora Alice pode até falar que tem prática com pacientes amputados, né? Certo. E a gente trabalhar, assim, é importante, por exemplo, até a gente discutir com o cirurgião vascular ou mesmo com o ortopedista o nível de amputação. Porque isso faz a diferença na hora de colocação de uma Total. prótese. E aí, o que que a gente muitas vezes vê, né? O paciente faz lá a amputação, um trauma, um tumor, um problema vascular. Nossa, doutora, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante. Ok. Abordá-los para que eles, em conjunto com o médico Fazer o que vai plano, fazer a né? amputação, Porque qual que é a tem melhor... depois, né? Porque assim, É. o cirurgião, ele vê até geralmente a parte da amputação. Só que depois da amputação começa uma outra fase. Sim. Que é a Né? É uma reabilitação. nova fase para o paciente, que é o uso da prótese, né? Então, muitas vezes, o que que acontece? O paciente está lá no hospital, você vai, né? Umas vezes você é chamado no hospital para ver, e aí o que que é? A primeira orientação de todo mundo: coloca um travesseirinho aqui debaixo da perna, porque fica confortável. É a pior coisa que pode fazer, principalmente se for idoso. Porque como a gente perde musculatura, né? Que a gente tem um que traz para frente e outro que leva para trás. Como a gente perde esse equilíbrio, o que que acontece? A tendência é ficar dobrado. Só que a gente anda com a perna esticada. Claro. E aí a perna sobe assim. Aí quando vai chegar no centro de reabilitação, a gente fica lá meses tentando esticar essa perna de novo, para que o paciente possa ir lá para a oficina depois, né? Para a oficina Caramba. ortopédica, fazer uma prótese. Que se eu tivesse já orientado antes, fortalecido antes, orientado uma série de coisas para o paciente antes, rapidamente, 1 mês ele já estaria usando uma prótese. Não teria que esperar. Então, a gente ainda sofre dessas coisas. E esse trabalho numa UTI pediátrica, por exemplo, ou numa UTI geral, onde o paciente sofreu um trauma de crânio ou uma lesão medular, se você posiciona, orienta o posicionamento, orienta o uso de uma sonda, as trocas posturais, porque para não fazer escara, quanto que a gente diminui o tempo de reabilitação dessa pessoa e diminui custos da saúde. A gente acaba é um assunto que a gente acaba não falando muito, mas ele é fundamental, porque hoje a gente tem que ver que a saúde ela custa, né? E se você diminui esses tempos e diminui as complicações que existem para o paciente, você consegue dar um outro tratamento para um outro paciente, Sim. né? Claro. Consegue atender uma outra pessoa. Então, isso é muito importante quando a gente pensa também em saúde pública, né? Que é importante. Nós estávamos conversando sobre, um pouco antes, sobre a especialidade no Brasil, né? No país. Sim, sim. Eu não posso esquecer de mandar um beijo para a Roberta, para o pessoal que falou, agradeço aí. Mas hoje nós temos aproximadamente 800 fisiatras num país, Nossa, muito né? pouco. Pouquíssimos. São poucos. Estamos formando mais, felizmente. Eu tenho esses números porque eu faço parte hoje em dia da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, faço parte da diretoria científica. Então, a gente sempre tem vamos ter um congresso aí no ano que vem, da especialidade, que vai ser em Santos, em abril. Gostaríamos que todos os fisiatras que estão aí compareçam ao congresso, porque também a gente sempre se atualiza, né? É uma outra possibilidade que a especialidade dá, né? Se atualizar na área da reabilitação, tem muita nova tecnologia. Na própria ACD nós temos áreas de pesquisa, área de inovação. Então, acho que isso é também importante falar que nós estamos sempre nos atualizando para proporcionar o melhor tratamento de Paciente. reabilitação para o paciente. E falando em política pública, não é só aqui que a fisiatria também é pouco divulgada e reconhecida, em outros países também, Também. né? Também. Tem um viés, a gente teve a oportunidade de fazer estágios em outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde passei um tempo, eles têm até um pouco mais de reconhecimento, né? Não só na área científica, mas por quê também? Por uma coisa que a doutora Alice falou, porque o paciente jovem ou adulto jovem, ou mesmo idoso que tem uma grande capacidade, ele deixa de produzir, né? E acaba onerando o sistema público porque ele acaba tendo complicações. Claro. Sim. E se você evitar essas complicações e proporcionar que ele entre na sua vida social, no mercado de trabalho mais precocemente, você também está lidando com
com custos, né? Com a Sim. satisfação, com a melhora do paciente em primeiro lugar, mas Mas com... envolve o custo. envolve o custo. E você pode direcionar esse custo para Claro, outras pode ser um outras custo mais necessidades. inteligente, sem dúvida nenhuma. Então, também faz parte disso, né? O fisiatra tem uma boa atuação na prevenção de complicações e que tem a ver com o custo na saúde pública e na saúde privada também. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar, a especialidade de fisiatria, ela tá linkada na área hospitalar ou tem fisiatras que têm consultórios fora de hospitais? Porque a gente pouco ouve falar, e eu entendo assim, por ser uma especialidade tão integrativa no sentido de que conversa com todas as especialidades e pode ajudar em todos os âmbitos, existe por exemplo, vocês têm consultório, vocês só atendem no hospital? Não, tem consultório e a gente encaminha para, né, as terapias, para algum lugar. Eu, por exemplo, tenho alguns pacientes que eu acompanho em home care, então tem um momento em que eu tenho minhas reuniões com a equipe para a gente falar sobre a evolução do paciente. Da mesma forma, a gente faz muitas vezes a aplicação da toxina, entra com algum medicamento para relaxar a musculatura, muda alguma coisa, discute sobre evolução ou mesmo sobre a manutenção de alguns procedimentos. Então, hoje, muitos fisiatras têm consultório. Consultório. Tem. A área da dor, por exemplo, é Também. uma área que a gente Ah, isso atua que eu queria bastante perguntar, em consultório, né? A gente tem atuação em consultório com um grande capacitado ou com um pequeno, Exato. talvez esse não seja o termo ideal, mas que necessita de um tratamento para dor. Atuamos no centro de reabilitação, nos hospitais. Hoje em dia, a grande maioria dos hospitais privados e alguns públicos, os hospitais de escolas todos têm, mas nem todos, mas os grandes têm. Tem o fisiatra atuando no hospital, atendimentos domiciliares, acompanhamento de pacientes em domicílio, em centros e hospitais de transição, que é uma coisa hoje Que também acontece. que também acontece, né? Então, quase todos os hospitais de transição têm o fisiatra, porque é uma área, um período onde o paciente sai de uma internação e ele vai entre a internação e a alta. Então, ele precisa de um melhor cuidado, de uma melhor orientação, para que ele vá com segurança para casa. Então, também, né, é uma outra área de atuação. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, o consultório é viável e é uma área de atuação para o médico fisiatra. Vou fazer uma pergunta para cada aqui. Tá bom? Eu queria falar um pouquinho de dor crônica, porque essa é uma atuação importante que eu vejo os pacientes muito perdidos e tal, num desespero, né? Então precisa acreditar numa linha de tratamento e seguir nessa linha de tratamento. Então eu queria falar um pouquinho de dor crônica, que vocês falassem um pouquinho desse tema. E o outro tema que eu queria abordar também era sobre o tratamento do idoso, em especial do idoso. Então, dor crônica e idoso. Isso, então. Quer começar pela dor? À vontade. Tá, da dor? Tá. Vai lá. Bom, realmente, hoje em dia, cada vez mais, a fisiatria tem uma forma de atuação, né, no tratamento da dor crônica, porque o paciente com dor crônica, ele precisa, acho que o bom tratamento tem tudo a ver com o que eu falei lá um pouco atrás, né? Que é o acolhimento, conhecer o paciente, fazer uma avaliação do diagnóstico, do que tá causando a dor dele e depois uma linha de tratamento. É claro que a dor crônica, ela, até por conceito, ela tem as suas interferências não só no físico, mas também no aspecto comportamental do paciente, né? Então, como é que a gente atua? Além de tudo, com medicações, né, do controle, com procedimentos, muitas vezes orientações no dia a dia que vão proporcionar uma melhora, uma diminuição da dor, né? Nem sempre nós objetivamos, isso é muito importante conhecer o paciente, que é eliminar totalmente a dor. Mas com os nossos recursos, e muitas vezes também utilizando recursos da equipe multiprofissional, da medicina integrativa, a acupuntura por exemplo, um método que a fisiatria tem muitos fisiatras que também trabalham com acupuntura, né? Minimizar o impacto da dor. Se não eliminar, mas pelo menos tornar essa dor que ela seja... Que se possa conviver. Você possa conviver com ela, isso. Melhorar a qualidade de vida. E, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, é uma área de atuação que nós temos, né?
Eu acho que o fisiatra tem tudo para tratar dor crônica, porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso dia a dia, essa avaliação mais minuciosa, esse conhecimento do paciente. E assim, tem que acompanhar o paciente. Quando você propõe um método terapêutico, você tem que acompanhar também, né? A dose de medicação que você deu, o resultado que deu, o efeito colateral, como é que ele está lidando com as orientações que você deu. Então, o paciente que realmente demanda um cuidado mais próximo. E o fisiatra tem na sua formação e no seu conhecimento tudo por isso que muitas vezes esses pacientes são encaminhados para a gente, Que bacana. né? E aí, se bem conduzido, a gente tem um E no final das alto índice de contas, sucesso. eu acho que o paciente, mais do que qualquer coisa, ele quer um apoio, né? Ele quer saber que vocês estão juntos com ele, né? Que vão encarar juntos. Eu acho que no momento que vocês passam essa firmeza para ele, o tratamento corre muito bem, não é isso? Sem dúvida. Agora, Dudu, E o idoso? Bem, o idoso, ele tem que ser foco agora, né? Porque, como eu falei, a gente está envelhecendo. Né? E a gente precisa olhar para esse idoso para que a gente se Envelheça olhar, bem, né? né? A gente se olhar, antes de tudo, para que a gente chegue na nossa, né, fase mais para frente ali, na longevidade, da melhor forma possível. A gente tem que entender que nesse período, né, que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo habilidades. Isso é normal, né? A gente perde força, a gente perde músculo, a gente perde massa óssea. Então, a gente tem que se cuidar com tudo isso também. Então, Não perca o raciocínio, doutora. Só vira um pouquinho assim mais de frente para você ficar mais tá. aparecendo na câmera aqui, ó. Melhor. Pronto. Então, a gente tem que olhar todas essas alterações para que a gente consiga ter um envelhecimento mais saudável. Para que a gente consiga chegar nos nossos 80, 90, 100 anos, como estamos chegando ultimamente, Sim. o mais independente possível. E com isso, a gente sabe que nesse meio tempo podem acontecer algumas alterações, como eu já falei, de ter um derrame no meio, que já junta o envelhecimento com a alteração de diminuição de mobilidade pelo próprio derrame. A gente já tem, pelo envelhecimento, uma diminuição de mobilidade. E aí isso se acentua. A osteoporose se acentua. A possibilidade de queda se acentua. Né? Então, quando a gente olha essa pessoa idosa, a gente tem que ver tudo aquilo que ela está, que ela pode, que ela vai perder, né? É inexorável, a gente vai perder algumas habilidades. A gente perde reflexo, a gente perde rapidez de resposta, a gente perde habilidades cognitivas. Sim. Então, quando a gente olha o idoso, a gente precisa olhar todas essas partes. A gente tem depressão mais acentuada no idoso, porque ele vai ficando sozinho. Os amigos vão morrendo, a família né, o companheiro ou a companheira falece. Então, há perdas, vão existindo várias perdas nesse caminho. Então, são vários olhares que a gente tem que ter para essa pessoa idosa. E não adianta a gente achar que a gente vai ser um idoso saudável se a gente começar a fazer as coisas com 70 anos de idade. Daí já não resolve tanto, né? Tá? Tem que ter um planejamento, né? A gente tem que ter o planejamento do envelhecimento. O exercício físico faz parte, a atividade física faz parte, mobilidade faz parte, o interesse por outras coisas faz parte. A consulta no fisiatra tem que fazer parte. Tem que fazer parte, porque Né? a gente tem que organizar essas coisas. Então, eu vou fazer uma academia. O que você pode fazer? O que você tem de força muscular? Como é que está a sua força muscular? Mas eu tenho dor. Adianta eu fazer o fortalecimento se eu tenho dor? Não, eu preciso melhorar a dor antes, para depois eu fazer o fortalecimento. Claro. Né? Então, essa pessoa idosa, seja ela com uma deficiência, uma dificuldade ou outra, ou seja aquela que está envelhecendo, ela precisa ser olhada em vários aspectos. Né? Não é só achar que eu vou dar um suplemento que tá bom, Uma vitamina. uma vitamina que tá bom. Não, eu preciso olhar que daqui a pouco esse idoso vai começar a engasgar. Porque é normal a gente engasgar com a idade. A gente perde a força da musculatura. Então ela fica mais flácida, a gente engasga com mais facilidade.
Então, existe alguma coisa para a gente fazer? Existe um exercício para eu fazer? Não, olha, nesse momento eu já tenho que mudar a minha consistência alimentar, eu tenho que comer menos, eu tenho que comer com mais atenção. Todas essas coisas são importantes para que a gente tenha um planejamento de envelhecimento mais saudável possível e que a gente consiga chegar nos nossos 100 anos Uhum. independentes, que eu acho que é o que todo mundo Sem deseja, dúvida. Sim. né? É que a gente quer chegar bem. Eu quero viver até os 100, mas eu quero viver bem. Com dignidade. Eu não quero, né, ficar precisando de todo mundo. Então, É. isso não é da noite pro dia. Isso é planejamento. Você sabe, doutora, que você, no meio disso tudo, você falou uma coisa que eu, quando eu perguntei do idoso, eu não tinha pensado nisso, mas assim, tem todo sentido, que é a tal da osteoporose, né? Tem todo sentido. Quer dizer, é natural, é uma coisa muito comum do idoso, a osteoporose, e a preparação que vocês podem fazer com um paciente desse é incrível, né? E algumas orientações que são, que são básicas. Por exemplo, estou envelhecendo, tapete não pode existir na casa de idoso. Olha aí. Tapete não pode. Uma das primeiras coisas Pedindo que para tem que cair, fazer né? é pedir para cair, porque a gente topa, sabe? Tem a dificuldade maior de levantar a ponta do pé, aí vai engancha lá no tapete, cai e quebra o fêmur. Aí fica na cama, Sim. né? Aí tem mais complicação, Os porque aí tem... acidentes domésticos são... Exato. Então, tem uma série de coisas que a gente... Todo mundo, né? Tem um idoso na casa, eu passei isso muito com a minha mãe, que ela falava, mas a casa fica sem graça, sem tapete. Eu disse, mas vai ficar lindo porque você não cai. É tão maravilhoso, isso. você não cai. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês trataram ou ainda tratam os pacientes pós-Covid? Como que Ainda ficou essa tem. turma, O essa que mais população? aconteceu para vocês no Covid, assim? O Covid foi uma doença que veio de repente, que a gente foi aprendendo e conhecendo, né? A gente viveu muito isso, né? Eu, particularmente, tive bem... A ACD teve uma parceria com o Hospital das Clínicas, onde nós fomos para o Covidário, do Hospital das Clínicas. Então, nós pegamos pacientes na fase Vocês aguda. foram para lá, Uhum. linha de frente real. E ele, sim, tem sequelas desde mínimas, né? Tem sequelas importantes, como o vírus ele tem um tropismo pelo sistema nervoso periférico. Então, neuropatias periféricas, onde causa dor, falta de sensibilidade, perda de movimento. Associado ao imobilismo prolongado, que os pacientes ficavam internados, entubados, sem movimentação, isso também causa problemas. A gente sabe dos problemas também de início com o sistema de coagulação que houve. Então, tromboses, pacientes tiveram amputações, pacientes tiveram AVC. Então, aí nós convivemos ainda com alguns pacientes ainda permanecem com dor, né? Em alguns casos é muito difícil você comprovar que era só a Covid a causa, mas nós sabemos sim, né, que fizemos estudos, assim, a fisiatria fez estudos grandes, fez estudos multicêntricos em pacientes com Covid e suas sequelas, porque é assim, é mobilismo, sequela motora, sequela neurológica e tem tudo a ver com a fisiatria. Sim. Então a gente, felizmente, nós fomos chamados para atuar nesse, quer dizer, felizmente não, felizmente para os pacientes Claro. que a gente foi chamado para atuar, é uma pena que a gente teve essa pandemia. Mas a gente, hoje em dia, ainda tem alguns pacientes que são sequelados nessas áreas que eu citei e que nós temos que conduzir, né? E que temos que acompanhar. Que interessante. Vamos fazer uma interrupção aqui, só para a gente falar da nossa querida Vamos. Limatur, por favor. Vamos falar da Limatur e a gente volta aqui. Hoje convidamos você a pensar na sua próxima viagem. E com toda certeza, a sua próxima viagem começa aqui. E não importa se é uma viagem de trabalho ou de lazer, porque na Limatur você pode ter os dois. Quem sabe até misturar as duas coisas numa mesma viagem. Não esquece que a Limatur elabora todos os anos o calendário de eventos, para você que é da área da saúde conseguir se agendar com antecedência, garantindo as melhores condições. Que tal criar memórias? Que tal criar momentos? Seja a lazer, a negócios ou em eventos médicos especializados, a Limatur Viagens é a sua parceira ideal para planejar com segurança e praticidade
cada detalhe da sua viagem. Com mais de 30 anos de experiência, a agência é a referência em viagens nacionais e internacionais, seja para viagens de grupos ou individuais. A Limatur cuida de tudo, desde o roteiro até o embarque. Limatur Viagens, conectando você aos melhores destinos com a experiência de quem entende de viagens. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Limatur pelo apoio de sempre, família Caporrino, Fernando, Mariana, Kiko, Fernando, Mariana, Kiko e Antônio. O Antônio, que é o master da história, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado. Gente, precisando, procurem a Limatur aí, tá certo? Nosso agradecimento pelo isso aí. apoio. E vamos Vamos continuar voltar no pro nosso chat aqui, porque chegou bastante mensagem. Vamos. Celebi. Leio. Gil Figueiredo, Dr. Marcelo, um excelente profissional. Tem bastante, né? Rasgação de seda total, né? Exato. A Maria Cristina dos É. Santos colocou um monte de emojizinho, ficou feliz, eu acho, com a resposta. É. Doutor Alexandre Junqueira Rossato, novamente. Esses dois foram importantíssimos na minha formação como médico, antes mesmo de me tornar cirurgião. Sou muito grato a eles, por isso os chamo de por minha isso. mama e meu irmão. Mais velho, ele colocou entre parênteses. Mas Sim, lógico. Vai perder a chance. E a gente gosta muito do Alex também, né? Doutor Alex Vamos lá. A Maria Cristina Galvão mandou outra, né? O Mandou. cenário de envelhecimento da população pode impulsionar o reconhecimento da fisiatria como uma especialidade fundamental para prevenir incapacidade e promover a autonomia funcional das pessoas. É o que a gente está falando aí, isso. né? Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que Precisa participar. ganhar espaço essa especialidade, Tem que né? Tão fundamental. Até para longevidade Exatamente. real, né? Mais rasgação de seda aqui, olha lá. Marcos Bonichini. Dr. Marcelo Ares é um grande e admirado profissional da fisiatria, um expert em reabilitação. E dizem, um grande atleta, master de voleibol. É meu lado B. Beijo aqui, meu grande abraço. Olha aí. É meu Joga lado, vôlei, meu lado doutor? B, eu jogo vôlei. Você Tento joga jogar. vôlei? É mesmo? O quê? 4 areia? Quadra. Você precisa fazer uma Olha. dupla com a dona Bianca aí, viu? Quadra, areia. É, Ela o se Rodrigo entende é um bem. excelente levantador, inclusive. Opa, também sou. Não, excelente não, sou um levantador também. Olha quem está aqui, minha digníssima filha. Aliás, que quer fazer medicina. Beijo, filha. Que incrível poder descobrir tudo isso de novo. Podcast impecável, com médicos muito bons. Obrigado, filhota. Sulinha. Sulinha, como sempre. Leia, Sulinha. por Sulinha. Beijo, Sulinha. Obrigado pela participação de sempre. Tenho 70 anos e adoro sentar com perninha de índio. Estou me prejudicando ou posso continuar? Pode continuar. Com a perninha de índio, ela pode continuar. Tá tudo bem, Sulinha. Aproveitar que pode sentar com a perna. Exatamente, que nem todo mundo consegue. Ela tá aí no... Tá ótima com 70 anos, É isso Sulinha. aí. Minha mãe aqui mandando boa noite. Beijo, mãe. Conde Souza, minha mãe. E a Maria Cristina falando, duas pessoas incríveis, competentes e que fazem a diferença. É um orgulho enorme trabalhar ao lado de quem inspira e valoriza o que faz e quem faz. Olha aí. Obrigado, viu, Maria Cristina? Chamada Beijo, de Tina, Tina. né? Isso? Gente, além de ganhar espaço, que eu acho que essa especialidade tão bacana precisa, como que vocês enxergam a especialidade com a evolução da tecnologia, da inteligência artificial? Como que vocês enxergam isso a médio prazo, por exemplo? Eu acho que nem a médio prazo, acho né? que já Porque tá. as coisas estão demais. rapidamente, do ponto de vista tecnológico, Já estão elas acontecendo? já estão acontecendo, né? Elas sempre têm muitas mudanças em termos de equipamentos para auxiliar na reabilitação ou de equipamentos para serem usados no próprio paciente. Então, aí a gente tem visto rapidamente os exoesqueletos que estão se tornando uma realidade um pouco mais próxima, não que assim, financeiramente ainda é muito complicado, né, para o paciente adquirir. Eu não entendi O exoesqueleto que é o como exoesqueleto? o exoesqueleto é como se fosse sabe aqueles não é ciborgue, aqueles O paciente fica preso em alguma... é um aparelho, Tá. tá? Que ele muitas vezes ele é acionado por eletrodos. Então ele ajuda pacientes que tenham dificuldade na marcha em se locomover. Ele teve muita evolução
inclusive para o pessoal do exército. Por quê? Porque eles precisam carregar muita coisa pesada. Então, o exoesqueleto é como se fosse uma perna acessória grudada nela, vamos dizer Tipo um assim. Robocop. Isso, Isso. tipo o Robocop. Isso aí, Entendi. tá? Tipo, só que tá legal. lá na pessoa. É. Então, ele te ajuda, por exemplo, se você está muito cansado, ele vai te dar aquela possibilidade. Na reabilitação de pacientes, como a gente trabalha, de um lesado medular, né, de um hemiplégico, ou após uma quadro de paralisia cerebral, que pode usar também, na realidade, ele substitui muito mais do que por exemplo, no caso de um soldado, que tem toda a Sim. movimentação preservada e uma Claro. força preservada. Sim. Então, ele vai poder ajudar essa pessoa a se locomover. Tá? Isso está chegando mais próximo da nossa realidade. Isso já foi muito longe, porque era tudo muito pesado, as baterias tinham que carregar nas costas. Então, agora ela está sendo incorporada dentro do aparelho e estão ficando cada vez menores esses aparelhos. Legal. E com valores não acessíveis ainda para nós, né? Ela está fora da nossa realidade ainda. Mas está melhorando. Mas está melhorando. E eu acredito que isso, com o tempo e com a tecnologia toda que vem vindo, vai se tornando cada vez Sem dúvida. mais uma realidade. A gente hoje já tem algumas coisas que auxiliam na reabilitação no dia a dia, como aparelhos de reabilitação virtual, que a gente pode utilizar com o paciente. Aí eu trabalho equilíbrio, atenção, coordenação, e trabalha de uma forma muito mais lúdica Que do que bacana. aquela que você tem que parado ali. Eu posso colocar 2 pacientes para jogarem entre eles, né? Fazer uma competição Sim, ali, fica, inclusive, mais prazeroso. muito mais Muito lúdico, mais. né? Para o trabalho do dia a dia. Algumas robóticas que são usadas para melhorar a função do membro superior, por exemplo, num paciente que sofreu um AVC. Né? Então, eu trabalho coordenação, eu trabalho o traçado do paciente, eu trabalho o motor fino dele, da apreensão. Então, a gente acaba tendo a robótica hoje como uma coisa muito... Ela auxilia demais na reabilitação. Que legal. Né? Infelizmente, ainda ela custa Não, para a mas gente estamos adquirir. avançando, estamos Mas a avançando. gente está indo. Então, quando a gente, por exemplo, vai a feiras fora do país, a gente tem, muitas vezes, com um lesado medular que, por exemplo, não mexe nada, né? Um tetraplégico só mexe a cabeça. Algumas colheres que vêm e trazem o alimento à boca, né? Pegam no prato, trazem à boca. Está acontecendo. Então, eu acredito que toda essa tecnologia, auxiliada muitas vezes pela própria inteligência artificial, que vai vir acoplada, ela já está Já tá aí, sendo. né? Ela já está sendo acoplada a muitas dessas, né, tecnologias robóticas que já existem, ou mesmo a possibilidade do cérebro e da máquina estarem ali atuando juntos, né, com o uso de um capacete, com o uso Sim. de uma touca, com alguns eletrodos. Quer dizer, você tem uma série de coisas hoje que auxiliam na reabilitação, auxiliam no dia a dia do paciente, né? Então, casas automatizadas totalmente, né, que você pode, com uma Alexa, né, chegar e acende a luz, abaixa a cortina. Claro. Verdade. Tem uma série de coisas que a tecnologia ajuda demais e ela vai ser incorporada cada vez mais na reabilitação, eu não tenho dúvida disso. Que maravilha. Eu estava vendo um programa ontem na TV Cultura sobre inteligência artificial, né? E eu acho que a fisiatria eu tentei linkar, né, e colocar dentro da nossa especialidade, assim. E, na verdade, na medicina. Porque a inteligência artificial, ela vai ajudar, já ajuda bastante. O WhatsApp o celular é uma inteligência artificial Sim, que a gente sim. já usa há muito tempo, Já né? tem um hospital na China, Sim. todo robotizado. Isso. E aí é que vem. Porque na medicina e na fisiatria, ela é muito bem aplicada. Mas ela tem que ser aplicada onde ela deve ser aplicada. Não se deve abdicar de conhecer a pessoa, de conhecer o paciente, de fazer o Concordo. diagnóstico, de examinar o paciente.
Porque a gente cai muita tentação, você tem esse problema, então deixa eu botar aqui, ó, seu problema, seu diagnóstico é esse. Concordo. Só que não, né? Nós somos seres humanos. Sim. Então, acho que na medicina, e quem faz IA e quem trabalha com IA, eu fiquei muito contente que na entrevista falou dessa forma, né? Porque não estou dizendo nada contra, é muito pelo contrário, a gente tem Sim. que usar a ferramenta da melhor forma possível. Para pesquisa, por exemplo, né? Sim. Já sabendo, inclusive, que a gente tem que saber usar. Não adianta você fazer Uhum. você tem que saber fazer a pergunta para chegar numa conclusão. Então, nós estamos ainda engatinhando nesse processo, não só engatinhando, nós estamos utilizando. A área da inovação na fisiatria e na reabilitação, ela dá a passos largos, né? E a gente procura assimilar e trazer o que é possível para a gente aplicar nos nossos pacientes, nas boas práticas, mas não esquecer que é muito importante esse contato humano para a gente saber utilizar esses recursos da melhor forma possível. Claríssimo, claríssimo. Vai ser É- mais é uma um ferramenta recurso. que vocês Exato. possam lançar mão quando necessário e Exato. vocês, claro, serão os Na maiores ponta indicadores. do tratamento, né? Na Sem ponta dúvida. do tratamento. Isso, sem né? dúvida. Não podemos esquecer de colocar algumas fotos que estamos aqui, mas eu Sim. gostaria que enquanto a gente colocasse as fotos, Pensasse nos casos. que a gente gosta de fazer isso, de perguntar para legal. vocês, para que De vocês algum se caso que lembrem. marcou. É. Eu sei que vocês devem ter um N de atendimentos absurdo, Uhum. mas teve algum caso que fez vocês pensarem foi para isso que eu fiz essa especialidade, assim. Vamos mostrar as fotos, aí vocês vão Pensa. respondendo. Eita. Dá uma aproximada aqui, por favor, Vini, por gentileza, só para o pessoal enxergar legal aqui. Aí, olha aí que beleza. Se vocês quiserem comentar um pouquinho em cima, fiquem à vontade. Então, essa é uma foto lá do nosso hospital, com a navegação, né, que a gente consegue fazer as cirurgias. Então, o hospital da CD é um hospital extremamente bem equipado para cirurgias ortopédicas e neuroortopédicas, né? Então, as salas são grandes e os cirurgiões, eles se sentem muito seguros com relação a todo o funcionamento lá do centro cirúrgico. Perfeito. Podemos ir passando, doutora? Podemos passando. Vamos passando. Aí a galera aí, ó. Aqui dentro se da recuperando. fisioterapia, fazendo a parte de condicionamento A parte de físico, que condicionamento. faz parte também do tratamento de reabilitação, né? Eu estou aprendendo lá, reaprendendo muitas vezes a andar, e eu tenho que condicionar meus músculos para conseguir andar por mais tempo. Né? Perfeito. Vai Sim. passando aí, Vini. E aqui a gente mostrou duas coisas, né? Uma parte que é o hospital, Sim. que é um hospital que faz cirurgias para os pacientes do SUS, mas também faz para pacientes privados, da onde a gente tira até um recurso para poder suportar a atividade Da no centro de reabilitação, que ela tem grande parte através do Sistema Único de Saúde, né? E que muitas vezes é deficitário, a gente precisa ter o recurso Sim. para oferecer um trabalho de excelência como nós oferecemos. Inclusive, por exemplo, a fisioterapia aquática, né, doutora Alice, que é um setor que faz um trabalho muito importante e nem todo serviço tem, porque ele é um serviço especializado bem e diferenciado. caro de manutenção. Sim. Né? Mas nós temos esse setor na área da reabilitação, fazemos não só para os pacientes da reabilitação, mas também fornecemos a fisioterapia aquática para pacientes ortopédicos em forma privada. Então, Vamos passando É aí. excelente a fisioterapia para paciente que tem problemas reumatológicos, artrose, artrite reumatoide, com dores, né? Fibromialgia. Fibromialgia. Né? Aqui a gente está dentro do setor infantil, então a gente tem que pensar sempre que tem que ser lúdico. Então, brinquedo faz parte da terapia. Tá lá, mas o brinquedo tá junto, Sim. né? E a gente tem que entrar junto na brincadeira. Então, muitas vezes o setor tá lá brincando, alguém chega e pode falar, mas estão brincando? Não, estamos trabalhando. Tem objetivo. É isso. Vai passando, Vini. aliás, doutora Alice, semana que vem, semana do Brincar, nós vamos fazer uma equipe, tá? A senhora está convidada a participar Tá da nossa bom, equipe. tô na tá bom? equipe. Semana que vem a gente tem a Semana do Brincar dentro da CD e dia 28 de maio é o Dia Internacional do Brincar. Né? E a gente vai brincar com os pacientes adultos e com as crianças. Show de bola. Legal. E aqui, recuperação com paciente. Fixador externo, outra que coisa está que com a fixador. gente um fixador externo, a gente trabalha muito com fixador externo, corrigindo deformidades ortopédicas. A CD é uma referência nesse tipo de tratamento. Tem um centro de excelência. Tem um né? centro de excelência, a gente fala aqui do Dr. Francisco, mas Violante, mas tem a equipe inteira que trabalha com ele, todos extremamente capacitados,
né? São referência aí na correção dessas deformidades. Mais Passa uma a ver. foto. Mais uma Foto. foto da reabilitação infantil. Oh, Aqui é uma das da robóticas. né? Que é uma máquina que chama Locomat, é o nome da máquina dessa empresa, da Rocoma. E que através desse dispositivo, que é um robô, que ele faz o movimento, tentando torná-lo mais próximo do fisiológico, como um treinamento naqueles pacientes que têm bom potencial de marcha. Demais. Né? E que a gente pode usar muito no pós-operatório. Não só de cirurgias neuro-ortopédicas, por exemplo, de um paciente com paralisia cerebral, hemiplegia, mas também uma pessoa que fez uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, porque essa robótica ela permite que a gente vá descarregando peso à medida que o cirurgião permita que se descarregue peso. Vai botando carga. Vai voltando carga. E tem para adulto, tem para criança também. E nós temos esse tratamento tanto para o SUS como de forma privada também. Que legal. Aqui a gente tem da parte da reabilitação virtual, é um aparelho que se chama Nirvana, que a gente pode trabalhar tanto a reabilitação virtual de pernas quanto de braços, porque você faz essa interação de jogos. Que legal. É muito bacana e também é uma diversão, né? Você está fazendo a terapia, mas está se divertindo se junto. divertindo. Muito legal. Vamos falar dos casos? Ah, não acabou a foto ainda, olha aí. Esse também lá do hospital, o ARM é um navegador que a gente utiliza muito para cirurgia de coluna, mas que também pode ser utilizado na cirurgia de quadril e que dá uma segurança maior para o cirurgião na hora de posicionamento de parafusos, né? A CD está extremamente bem equipada, né? E Aqui aqui a uma oficina, foto lá da oficina, que é né? nosso Onde xodó. é xodó. A gente é um trabalho muito em conjunto também com o pessoal da oficina, porque eles fazem parte da reabilitação também. Sim. Porque o paciente vai fazer um aparelho que eles estão construindo, né? Lá, eles estão fazendo esse aparelho. E a gente tem uma interação ali bem grande entre a reabilitação e a oficina ortopédica para que saia o melhor possível. Que é aberto ao público externo também. Também. Que legal, bom, legal. bom. Terapia ocupacional, Vou passar a ver. super importante. Última. Agora o caso. Muito Lembra dos legal. casos? Lembra, Marcelo Vamos pode lembrar. começar. Posso? Então, eu pensei aqui rapidamente em dois. Vou lá por quê. Que o fisiatra aborda, né? Um de um pequeno incapacitado, ou de um menos complexo, outro mais complexo. O pequeno, eu vou falar da Roberta, que já citou aqui. É um caso mais recente, mas que realmente eu atuei como fisiatra e teve um bom resultado. A Roberta fez uma cirurgia, tenho certeza que ela vai permitir isso, a Roberta é muito querida, uma cirurgia na coluna cervical e ficou com uma sequela, que é uma sequela de um déficit de movimento, né? Esperada, não é que é esperada, mas mediante a dificuldade da cirurgia, mediante o tempo de espera que ela teve, ocorreu, mas imediatamente o colega encaminhou para a avaliação e acompanhamento fisiátrico, né, o colega cirurgião, e desde então eu acompanho a Roberta. Passei por diferentes fases, ela teve um bom desfecho. Que legal. Hoje ela é uma pessoa muito ativa, né? É uma profissional na área dela de excelência. E eu acompanho até hoje. Ela teve déficit motor, ela teve dor, ela teve questões emocionais pela dificuldade de mudança de vida mesmo. E eu acabei sendo, como fisiatra, o médico que coordenou esse processo desde o início, né? Então foi o cirurgião, fez a cirurgia, encaminhou para mim, eu tive contato com ele quando necessário. E hoje a gente acompanha a Roberta, oriento, tenho contato com os terapeutas que a fazem, encaminhei para tipo de terapia. Então acho que foi um caso de sucesso. E o outro, bem rápido, aconteceu há pouco tempo. Eu, durante muitos anos na instituição, atuando como fisiatra, trabalhei com pacientes lesados medulares, né, que ficam paraplégicos ou tetraplégicos. E um dia eu tô saindo e vem um rapaz. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? E eu sabe, conheço de algum lugar, tudo. Oi, tudo bem? E você, como é que você tá? Eu tô trabalhando aqui em frente, que é no hospital em frente. E ele falou, sabe por que eu tô trabalhando? Porque quando eu tava aqui, o senhor puxou minha orelha, que eu tava indo para um caminho que não era um caminho legal, não tava aderindo às terapias, e você falou
de uma forma mais incisiva. Eu tenho cara de bravo, mas eu sou bravo, né? Mas Só quando quando precisa, que eu ou seguir as orientações que tinha que ser feitas, ou não dava para tratar dessa forma. Claro. E ele falou, eu ouvi o senhor, tive o senhor como exemplo, e hoje eu estou trabalhando, tenho a minha vida, estou fazendo faculdade, e aquilo, sabe, Mais ele usar gratificante uma que isso. fala minha, uma intervenção minha, na verdade, como fisiatra, pelos aprendizados que eu tive, fez total interferência na vida dele. Que Né? bacana. Não só na parte técnica, mas também na parte emocional. Porque também Sim. tem isso, né? O relógio da habitação é diferente e a gente tem que atuar de forma diferente nas diferentes fases que esse relógio está aí Gerando. gerando. E você impulsionou a vida dele. E isso Sem para mim dúvida também nenhuma. Sem dúvida. eu fiquei muito grato. Né? Fez diferença na Por vida isso. dele E a total. doutora? Você lembrou? Lembrei, eu também, né? São muitos anos, são muitos pacientes, mas eu tenho 2 pacientes que um me marcou pela minha inexperiência e que me fez vários ensinamentos, né? Eu fui muito apegada, eu me apeguei demais nesse paciente. Eu tinha acabado minha residência e eu atendia no grupo de doenças neuromusculares, que são doenças evolutivas. E ele era uma criança que tinha uma doença evolutiva que acabaria num dia em óbito, né? E nesse meio tempo, ele evoluiu com uma escoliose, né? E eu tinha realmente uma ligação muito forte, tanto com ele quanto com a mãe. E a mãe veio me perguntar, se fosse seu filho, você faria cirurgia? E eu fui falar com meu chefe na época, né? Ele, não, fica tranquila, a cirurgia é tranquila. E eu falei, faria. Faria cirurgia. E esse menino faleceu na mesa, né? E eu desabei. Eu imagino. Eu chegava pro meu chefe, eu me lembro que eu batia nele assim e falava, você me falou que não ia acontecer nada. Chorava que nem uma louca, né? E me permiti, naquele momento, Aprender. chorar. Sem Chorar. dúvida. Eu chorei com a mãe, eu chorei com meu chefe, eu fiquei triste por muito tempo e eu aprendi muita coisa, né, que era o meu envolvimento também, né, que eu podia me envolver, né, eu podia estar plena naquele momento, que isso fazia parte daquele Claro. Do processo, do processo né? dele, né, que não era culpa minha, Sem ele dúvida. tinha feito a cirurgia, que tinha falecido, que embora durante um tempo aquilo ficou pesado, mas tive a mãe dele do meu lado durante muito tempo, ela voltou muitas vezes Sim. dentro da CD para a gente conversar, para passarmos esse luto juntas, né? Porque foi um Sim. luto que a gente viveu juntas. Olha, doutor, eu vou dizer uma coisa. Eu aprendi uma frase que faz total sentido. Tudo que a gente faz de coração não pode ter arrependimento. Então, se abraçou da melhor forma que podia. Mas É. foi muito bom para mim, Sem foi dúvida. excelente. Mas foi Grande aprendizado. Né? muito, né? E o outro é um casal de gêmeos, né? Totalmente diferentes, é uma menina e um menino. E eu me apeguei demais nessa menina, porque ela é muito danada. Né? Na realidade, ela me lembrava muito eu. Né? Tanto que eu falo, hoje ela é formada, ela é uma advogada, ela tem um quadro de paralisia cerebral, é advogada, passou na OAB ainda na faculdade. Tem uma cabeça sensacional, muito espivitada, né? Quando ela estava na escola, lá na CD, ela uma vez fez uma greve na escola da CD. O pessoal me chamou. Doutora Alice, a Rayane está fazendo uma greve. Eu sou a pequena terrorista. Que greve é essa? Até hoje eu chamo ela de pequena terrorista. Falo pro pai dela, tem uso capião, dava bronca quando ela tava de saia muito curta, falava, cadê o resto do pano? Sai, esqueceu em casa. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque eu comecei a acompanhá-la com 1 ano de idade. Né? Hoje ela tá já com seus 30, né? Que maravilha. E eu tenho certeza que ela fez tudo que ela quis fazer na vida. Né? Ela seguiu... eu sempre falei, você pode.
né? Você pode fazer, você vai estudar, você vai fazer, e ela fez. Eu tenho certeza que ela é super bem assim nas decisões de vida que ela teve. E eu sei que eu faço parte dessa historinha dela, porque a cachorra dela se chama Alice. Que maravilha, hein? Olha, E tem Gente, embutido, que só para noite. finalizar, Que assim, legal. para finalizar, assim, é importante, na verdade não, mas só para complementar essas histórias, é importante que a gente faz nosso trabalho, o terapeuta faz o trabalho, e a gente precisa também explicar ao paciente. Então, o paciente também tem e a família tem uma atuação muito importante, né? E a gente explica e mostra os caminhos que a gente acha que é o melhor caminho para ele atingir o objetivo que ele quer e que a gente quer. Então, primeiro a gente acorda o objetivo, então, e dá para eles os caminhos, né, para os pacientes e para a família, que nós achamos que são os melhores. Então, são muito importantes também nesse trajeto, sem dúvida. é muito importante a participação deles, né, a aderência deles, como por todos nós. A gente só vai ter sucesso em algum tratamento se a gente quiser. É Né? isso. Sim. E se alguém explica pra gente, ensina pra gente como é que é o caminho. Ó, só para não deixar passar, a Rayane tá aqui. A Rayane Landim. Ela deu um oi Rayane aqui. Marieta Obrigado. Saraiva Landim. É, O isso aí. nome todo. Que legal. Obrigado, Rayane, por estar com a gente, viu? Beijo. A Roberta tá falando pro Dr. Marcelo, obrigada pela menção, doutor. Fico à disposição para falar do meu tratamento quando precisar, ainda mais se puder auxiliar as pessoas a terem esperança. O Nicolas também mandou aqui, ó, é sempre um prazer, é enorme aprender com a doutora Alice e o Dr. Marcelo, dois grandes profissionais e seres humanos incríveis. Fundamental esse destaque da importância e atuação da fisiatria. E o Maurício Malito, também, que já Que esteve já aqui esteve aqui conosco, também. nosso amigo. Parabéns, Marcelo e doutora Alice. E assim vamos encerrando aqui. Vamos colocar o nosso Fica a Dica? Vamos colocar o nosso Fica a Dica. Fica a dica. Então, eu queria que vocês deixassem aí para o pessoal que está nos assistindo até agora uma dica, uma mensagem positiva das pessoas que precisam passar por algum tipo de tratamento, que tem alguma dor, enfim. Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. A minha dica, na realidade, vai ser da prevenção. Acho que tudo que a gente previne, né, a gente vai evoluir melhor. Então, é a prevenção do cuidado da saúde, da vacinação, da procura, quando a gente tem o problema, da procura de um profissional capacitado, da realização de atividade física, do cuidado com a saúde em relação ao controle de hipertensão, do diabetes, que a gente acaba achando que são doenças bobas e que a gente tomou o remédio, curou. As duas não têm cura, as duas podem levar a sequelas permanentes. Então, eu acho que a minha dica para todo mundo é a prevenção. Show. Doutor Marcelo? A minha, além da prevenção, é a informação. Isso é muito importante, né? Então, quando você tem um problema, vá em busca daquilo que vai te dar a melhor solução. E hoje em dia, a gente tem muitas opções na medicina. Quando se fala também na área da reabilitação, a gente tem muitas coisas que são novas, que são prometidas como milagrosas, mas que nem sempre vão dar o resultado que a gente espera, né? Então, a informação é muito importante. E sempre, quando tiver algum grau de incapacidade ou que algo que interfira na sua função no dia a dia, que procure um médico fisiatra, lógico, essa é uma boa dica. Porque, como nós já falamos aqui, obviamente, né, quando somos acionados, nós temos essa visão geral e holística e podemos beneficiar o paciente a atingir melhor o seu potencial de acordo com o que ele tem de sequela, ou proporcionar uma qualidade de vida melhor, ou evitar novos episódios, né? Mas, além de procurar um fisiatra, eu acho que a informação é fundamental. E ela está aí, né? Em qualquer... É muito fácil hoje em dia, só que a gente tem também que ter cuidado com ela, né? Ir a fundo, triar, perguntar para o seu profissional, para o profissional de confiança, se você pode fazer isso, você deve fazer isso ou não.
Gente, queria agradecer de coração vocês dois. Um prazer, uma honra tê-los aqui e abrilhantar aqui o nosso Bico de Papagaio podcast. Principalmente no sentido de levar informação para as pessoas, né? Se Deus quiser, esse nosso episódio ele vai chegar a mais pessoas que possam entender da especialidade, procurar por vocês e por todos os fisiatras e ter, sem dúvida nenhuma, um tratamento melhor. Obrigado pela presença e pela disponibilidade. Muito Obrigada, Nós gente. agradecemos a Muito E a oportunidade. todas as pessoas que ficaram com a gente até agora, gente, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que esteja precisando de uma dica, de tantas dicas importantíssimas que tivemos aqui. E obrigado por estar conosco a noite inteira. Até quarta-feira que vem. Boa noite, gente. Obrigado. Até quarta.